O Gente.com volta conversando com o livreiro Aramis Chaim. Há pouco a gente falava sobre esse contato, esse ambiente cultural gostoso que é essa livraria, porque na verdade é um ponto de encontro, né? E Também, também de muitos autores paranaenses que fazem também. questão de passar por lá. Que histórias você conta pra gente aí, dos Olha, escritores que hoje a gente conhece tanto? um indivíduo de lá do Rio de Janeiro, Fernando Sabino, não é? Era um indivíduo que vinha todo mês lá na livraria. Foi uma decepção quando ele escreveu o livro falando sobre uma certa ministra do Brasil, não é? E aí eu saí à televisão e aos jornais que não compraria este livro, não é? Por que motivo? Porque essa ministra sequestrou o dinheiro nosso. Ah, vamos falar da Zélia, pronto, É a Chaim. Zélia, é isso mesmo. O livro Zélia chamava Cardoso de Mello. Zélia, uma paixão. E era um escândalo nesse período, com o período do presidente Collor de Mello, que foi cassado, e hoje está liberado, não sei de que modo, mas de qualquer modo você veja, Zélia, uma paixão. O livro é um escândalo. Aí Aquelas você já coisas. torceu o nariz para o Sabino. E aí eu disse, como é que eu vou vender? Devolvi o livro. Ah, é? Foi uma confusão, Ah. porque todas as livrarias no Brasil estavam vendendo muito bem. E aí veio a TV Bandeirante fazer uma entrevista. Eu disse, não vou vender isso aí, é um lixo. Isso é uma vergonha para o Brasil. Saiu no Jornal Nacional e aí todos os jornais, televisão vieram. Olha, foi um bafafá. Em questão de um mês o livro encalhou em todo o país. E aí Culpa do Chaim. do Chaim. Aí eu tornei meu homem radical. Mas você veja, as pessoas não querem ser chamadas de radical. Mas o radical vem do grego, que quer dizer raiz. Ou você é raiz ou você é cipó. Ótimo. Não é? O que você é? Olhe bem e veja, nós temos que ser radicais em posições. A posição do homem, a posição do bandeirante nesse país que está faltando. Está tendo muita gente muito frouxa nesse país. Então, como é que você E lida, aí por tem exemplo... ao lado de Fernando Sabino, Ah. teve também uma vida muito, nos seus últimos dias de vida, o Leminski, que saía do hotel que era ao lado da livraria e ia lá tomar um café, meio a contragosto o café, mas ele ia tomar o café e conversava muito com ele. Aquela ideia marxista que em parte ele tinha, ele era de uma esquerda não flexível, mas conversavam sobre isso. E eu falei para ele alguns pontos de vista que tinha, ele achou muito interessante, começou a ir lá, mas senti muito a falta dele, como todos nós, porque um homem com o conhecimento que ele tinha, aí eu comecei a ler os livros dele e entendi um dos primeiros livros dele, o motivo. Deus tem que ter, para compreender o primeiro exemplar dele, você precisa conhecer muito história e filosofia, onde ele coloca Descartes, ele coloca a Revolução Francesa, ele mistura a vinda da primeira invasão francesa no Brasil, né, com tanta coisa lá, mas se você tem um conhecimento da história, você compreende muito bem. Helena Collodi. Ah, e Helena Collodi, poxa vida. Helena Collodi estudou com minha tia, né? As duas, né, de 1912, que nasceram, mas eram os colégios, a escola normal, ela fez com minha tia Helena, e aí bastante amizade que a gente tinha, tivemos algumas fotos com ela, mas eu gostei, pena que também os livros dela, às vezes, ela quase à morte, vendeu estupidamente os direitos para alguém. Eu acho que isto aí já tem que estar nos direitos da população paranaense. Ela é um ícone e é outra coisa que também, por isso que eu acho que gente do Paraná tem que defender este Paraná. O Paraná está mudando. Mas então, antes de você entrar nisso, que o Paraná está mudando, já que você tem essa posição tão definida, né? Eu brinquei aqui radical, mas é uma posição muito definida com muito bom senso. Como é que você lida com essa questão dos livros comerciais? Porque hoje, em toda grande livraria que você entra, tem lá os estandes em destaque, que são os livros comerciais que mais vendem. Livros de autoajuda. Também, entre eles, Nós e ali precisando. muita produção de qualidade questionável. Também. Né? Eu acho que nós não estamos precisando, sabe, de
muletas e nem de bengalas. O livro de autoajuda é um livro de bengala e de muleta. Nós precisamos tornar a literatura não tão radical, mas não tão flexível. Você vai buscar ali, não é, Deus. Deus está dentro de você, não está dentro do livro. Você tem que buscar conhecimentos, ciências e tudo dentro do livro e não dentro de, se você... Vê, por exemplo, o Malbataan, não é? O Homem que Calculava. Anteriormente era livro obrigatório para você estar inserido à história da matemática, você gostar gostosamente da matemática. Hoje ninguém lê isto. E veja como é que está a matemática dilacerada dentro das escolas. Professores mal formados. A pedagogia hoje no Brasil é que tem a nota pior de todas as ciências, né? Não é? Da educação. Esse professor mal formado e mal pago também, vamos dizer. Chaim, poxa vida, eu ficaria aqui 3, 4 programas conversando com você, a gente está quase chegando ao final. Eu não posso perder a oportunidade de pedir dicas de leitura para esse grande livreiro, né, gente? Olha... O que a gente não pode deixar de ler de jeito nenhum? Olha, eu tenho como livro de cabeceira este exemplar aqui, O Homem Medíocre. Ah, é? Escrito há 110 anos por um médico argentino, que eu considero ele fantástico. É um livro de ética, de valores morais, mas de um valor extraordinário. Ele era antes um livro obrigatório na mão de profissionais, principalmente médicos, advogados, juízes. Eu gostaria que esses juízes e advogados lessem muito mais esse livro e daí não cometeriam tantas injustiças. Porque os ministérios tinham que chamar de ministérios de lei, não Ministério de Justiça. Justiça é uma coisa mais séria do que lei, sabe? Esse é um dos livros que eu acho muito bom. Temos livros, por exemplo, o ponto de vista da Segunda Guerra Mundial, mas o ponto de vista alemão. Porque nós só estamos lendo o ponto de vista dos americanos, dos ingleses, dos franceses. Aqueles que ganham a guerra contam a história do terrorismo. Ainda há dúvidas sobre o World Trade Center. Quem, na verdade, disparou e derrubou aqueles dois edifícios? Pena que não deu tempo da gente falar desse assunto. Não é? Prazer enorme. Muito obrigado, Mira. Meus parabéns. Continue buscando gente do Paraná, que ainda há muita gente que gosta desse estado. Com certeza. Essa é a missão do Gente.com. Nós encerramos aqui o programa de hoje e a gente se encontra na próxima edição. Até lá!